vou explicar aqui os pré-requisitos para você entender a aula de hoje. Vamos começar com propriedade básica de potência. Toda raiz pode ser transformada em expoente fracionário. Ok? Eu sei que tem gente que nunca viu isso na vida, né? Mas isso, realmente você precisa disso para passar no colégio, para estudar para o vestibular. Mas muita gente esquece dessa regrinha. É o seguinte, o B, que é o índice da raiz, ele vai passar a ser o denominador. E o A, que é o expoente do radical, vai passar a ser o numerador. Essa aqui é a regra. Mas essa regra é difícil de lembrar. Eu gosto de lembrar assim, ó. A raiz de x mais clássica, que mais aparece, é a raiz quadrada de x. E raiz quadrada de x, pessoal, como não tem nada, quando é raiz de x, você considera que é uma raiz quadrada. Quando não tem nada, o índice da raiz é 2. E quando não tem nada no expoente, o expoente é 1. Porque quando você leva qualquer número a 1, né, é um elemento neutro, né? 10 elevado a 1 é 10. 20 elevado a 1 é 10. Então, sempre que aparece raiz quadrada de x, raiz de x é como se fosse raiz quadrada de x elevado a 1. Então, se você transformar isso em expoente fracionário, vai ser transformado em x elevado a 1 meio. Eu acho mais fácil, tá? É a minha opinião, você lembrar que raiz quadrada de x é x elevado a meio, você decora isso, é mais fácil do que decorar essa regrinha com A e com B. Aí presta atenção, se você lembrar que raiz de x é sempre meio, você vai lembrar de onde que vem o 1 e de onde que veio o 2. Aí você lembra como é que fica a regra, tá bom? Isso aqui é importante para você passar em cálculo de primeira, que como eu já falei, a função raiz de x ela é muito cobrada em prova. Vou colocar alguns exemplos. Raiz de x ao cubo. Como não tem nada, é raiz quadrada. Então vai ficar x elevado a 3 meios. Raiz cúbica de x à quinta. Isso aqui pode ser escrito como x elevado a 5 terços. É sempre o radical, né, o índice, vai para o denominador e o expoente vai para o numerador. Essa é a regra. Raiz quinta de x à quarta. Isso aqui pode ser escrito como x elevado a 4 quintos. Então fica essas duas opções aí. Ou você lembra que raiz quadrada é sempre x elevado a meio, ou você vai ter que decorar essa regrinha. E galera, presta atenção. Isso é extremamente importante para você passar em cálculo de primeira e para você entender a aula de hoje. Então, se tiver alguma dúvida, volta aqui no vídeo e assiste esse trecho de novo, tá bom? O segundo pré-requisito é a famosa regra do expoente. É uma regra de derivação. E não importa se você nunca viu derivada na sua vida. Fica aqui que eu vou te explicar. Olha só. Se você derivar, né, lembra que d dx está aí simplesmente para indicar, é a derivada da função. É o operador derivada. Então, sempre que você derivar algo do tipo x elevado a a, você vai pegar o expoente, que eu chamei de a, passa multiplicando, e o expoente agora vai ser a menos 1. Só isso. Baixa o expoente menos 1. Então, qual é a derivada de x ao cubo? Baixa o 3, fica x elevado a 3 menos 1, que é 3x ao quadrado. X elevado a 7. Baixa o 7, x elevado a 7 menos 1, que é igual a 7x elevado a 6. Viu como que é fácil? Mesmo se você nunca estudou derivada na vida, você consegue fazer esse tipo de exercício, né? Derivada de x elevado a 10 vai ser igual a 10x elevado a 10 menos 1, que é 10x elevado a 9. Aí, quando você começa a pegar a experiência, quando você faz vários exercícios desse tipo, a gente já pode fazer essa parte aqui de cabeça. Tipo, 10 menos 1, muita gente já põe o 9. Tá? Mas se você estiver no começo, se você estiver iniciando a regra do expoente, não tem problema colocar o menos 1. Tá? Mas tenta sempre pegar a velocidade. X elevado a 31 fica 31
x elevado a 31 menos 1, ou então você já põe direto aqui, 31x elevado a 30. Galera, essa regra aqui é clássica no cálculo. Eu te garanto que você vai estudar isso aqui em algum momento lá do cálculo 1. Tá? Então é importante você já chegar lá conhecendo essa regra. Né? Quem ainda não começou o cálculo ainda, já vai chegar lá no cálculo 1 sabendo o que é a regra do expoente. Isso aqui é importante para você passar em cálculo de primeira. Isso aqui cai em todas as provas de cálculo. E, inclusive, é pré-requisito para várias outras matérias, né? Cálculo 2, cálculo 3, fenômeno de transporte, mecânica geral, muitas outras matérias usam a regra do expoente.